Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Continuando, né, a nossa série no dia de hoje, algo de suma importância, a qual você erra muito, eu erro muito. E muitas pessoas erram nisso aqui e não sabem que estão errando. Não sabem, né, muitas vezes, irmãos, é algo, né, o que nós vamos abordar hoje é algo que interfere em toda a nossa vida. Interfere em tudo na nossa vida, até mesmo na saúde, irmãos. Tem interferido na vida dos filhos, na vida do cônjuge. E é de suma importância você saber, né? Para que você não erre mais e a tua vida ande para frente, né? Porque muitas vezes, quando a gente não tem esse controle, a nossa vida regride, anda para trás. Mas que nós possamos hoje aprender com a palavra do nosso Deus que nos ensina aqui no livro de Tiago 3. Tiago, o irmão de Jesus Cristo, o irmão do Senhor, né? Ele escreveu para os cristãos que estavam dispersos, que tinham fugido por conta da perseguição. E Tiago 3, ele diz assim, olha, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, né? Aqui ele está orientando os mestres, né? Que a palavra ela tem peso. Quando eu falo a palavra de Deus, tem peso o que eu estou falando. O que eu estou falando agora tem peso. Se eu ensinar errado, Deus ele vai cobrar de mim. Vai vir cobrança da parte de Deus, se eu ensinar errado. E mesmo eu ensinando certo, irmãs, vem cobrança de Deus, por quê? Deus vai me provar naquilo que eu prego. Para que eu tenha autoridade para falar, eu preciso viver o que eu falo. Então, Deus muitas vezes me coloca diante de uma situação, né? Para provar, para eu saber o que eu estou falando. Me enquadrar dentro da palavra, eu tenho que me encaixar dentro da palavra. Então, ele está dizendo, não queira ser mestre, porque o mais duro juízo, os mestres, eles pagam. Mas Tiago, ele continua. Ele não fala somente para os mestres, porque a gente usa a boca para falar, ele usa palavras, e vamos falar do poder das palavras. Mas ele instrui também a todos, ele diz, o 3, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um pequeno leme para onde quer que é a vontade daqueles que o governam. Irmãos, a nossa palavra ela tem poder. Deus, ele compartilhou conosco alguns atributos dele. Há atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos de Deus são o quê? O seu poder, a sua soberania, a onisciência, a onipresença. Isso aí são os atributos que ele não compartilhou conosco. Mas tem atributos de Deus que ele compartilhou com o homem. Quando ele disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, não quer dizer que Deus tem pé, que Deus tem cabeça, não. A imagem e semelhança nos atributos. Ele fez o homem como ele, para sentir como ele, para se sentir como ele, né? Ele compartilhou alguns atributos conosco, que ele não deu a nenhum outro da sua criação que ele criou. E algum desses atributos, irmãos, está o poder da palavra. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no início, diz assim, é que a terra, ela era sem forma e vazia. E havia trevas na parte do abismo. E o Espírito de Deus, vamos ler para não errar, Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma, não tinha forma, porque era tudo assim, irmão. A gente não sabe se era quadrado, se era redondo, era tudo, né? Não tinha forma, não tinha nada, nada existia. Deus não tinha feito nada, não tinha criado nada, então nada existia ainda. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu estou falando do Espírito Santo, a ação trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Só que, algo bem interessante, veja só. Diz que o Espírito de Deus se movia. O Espírito Santo, irmãs, ele é poderoso. Ele é Deus igualmente. Então, por que o Espírito se movia e nada acontecia? Simplesmente porque uma palavra não tinha sido liberada. Então, a Bíblia diz que era sem forma, não tinha forma, não existia nada. Por quê? O Espírito Santo, ele se movia, mas não criava, não gerava. Porque o Espírito, ele age de acordo com a ordenança do Pai. É necessário liberar uma palavra para que haja alguma coisa. E diz que quando Deus liberou, Deus disse assim, haja, ouve. Aí o Espírito Santo ele começou a agir e fazer fluir aquela palavra que foi falada. Então Deus ele compartilhou conosco esse atributo, o poder da palavra. E muitas pessoas não sabem, né? Falam todo tipo de coisa. Mães que falam, né, muitas vezes até palavras de maldição para os seus filhos, não sabem que estão amaldiçoando porque não tem conhecimento. A Bíblia diz assim que o homem erra por não ter o conhecimento. Mas o conhecimento, irmãos, todos nós temos na nossa mão, é a palavra de Deus, mas por não ler, a Bíblia diz que não é só bem-aventurado quem lê, mas quem lê e quem ouve. Então, irmãos, a palavra, ela tem um peso muito grande. A nossa palavra, ela tem poder. Um peso muito grande. E Tiago, ele orientou ao povo naquele dia, naquele tempo,
sobre isso. Veja aqui Provérbios, para vocês entenderem, né, o peso que a tua palavra tem. Muitas vezes você fala todo tipo de coisa, o que vem na boca, né, e não entende o peso que tem as tuas palavras e as minhas palavras. Aqui, irmãos, em Provérbios 18 e 21, veja o que diz: a morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. A minha língua tem poder de matar e tem poder de trazer vida. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Então veja que poder a nossa língua tem. O poder de dar vida e o poder de matar. Quantas pessoas mortas, irmãos, por conta de uma palavra que ouviram? Quantos filhos amaldiçoados pelas suas próprias mães? Quantas mães têm amaldiçoado seus filhos, muitas vezes pela ignorância, por não entender, por não compreender. Não é porque quer, porque a mãe ama. Né? A gente sabe que tem aquela mãe, muitas vezes, que maltrata, né? Mas toda mãe, irmã, tem um amor. O amor de mãe ele é comparado ao amor de Deus. Ele é comparado com o amor da mãe. Então, muitas vezes a gente amaldiçoa os nossos próprios filhos porque a gente não entende o poder, o impacto que tem uma palavra sobre a vida de uma criança. E em outras passagens, irmão, aqui no livro de Provérbios, veja só, veja aqui Tiago ele comparou a língua com fogo. Fogo tem o quê? Poder de destruição. Veja o significado da palavra fogo, onde Tiago ele falou: força destrutiva, incontrolável, poder que consome e corrompe. Então a língua, irmã, ela tem um poder destrutivo, ela é incontrolável. Somente o Espírito Santo ele pode dar o controle. Mas você tem que querer, você tem que pedir, você tem que buscar. Porque a Bíblia diz que não tem como sair água doce de uma fonte amarga. Não pode uma fonte da água doce e água salgada, não. E a Bíblia fala, irmãs, o interessante é que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que eu falo, irmã, provém do meu coração. Se o meu coração está cheio de amor, vai sair palavras de amor para o meu irmão. Vai sair cura. Onde eu chegar, pessoas vão ser curadas através da minha boca. Mas se a minha boca, irmã, se o meu coração está cheio de ira, de contenda, é isso que vai sair da minha boca. Palavras de maldição, palavras que amaldiçoam os meus filhos, do meu esposo. E muitas pessoas, irmãs, com famílias, né, arruinadas, filhos amaldiçoados, descontrolados, não sabe por que os filhos estão agindo, muitas vezes está na tua boca. O que você tem falado para os seus filhos? Quantas mães somos filhos burro, abestalhado, e não pode, irmãs, porque isso aí se torna real na vida dos filhos. Eu fiz um vídeo, se você quiser voltar lá no início dos meus vídeos, tem um vídeo sobre o poder da palavra, onde eu falo muito sobre o poder da palavra. Né? A nossa palavra, irmãs, ela tem poder destrutivo, mas também tem o poder de dar vida. E tem pessoas que só abrem a boca para reclamar, só abrem a boca para xingar, e não entende o poder que tem, o impacto que tem as suas palavras na vida, a sua vida e na vida das outras pessoas. Pessoas só devem se amaldiçoar ele mesmo. Eu sou muito abestalhada, não posso fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não sei. E não é assim, irmãs. Se você quer que Deus mude a tua vida, mude a tua rotina, mude tudo ao teu redor, comece pelas tuas palavras. A Bíblia diz lá em Provérbios, o 4 e o 23, é 4 e 23, ou é 3 e 24, algo assim. Eu vou ler pra gente não errar, não passar coisa errada. 4 e 23. Sobretudo, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, como eu falei. Do coração procede tudo. Então, assim, irmã, se você tá falando uma palavra que tá amaldiçoando fulano, ciclano, tá vindo de dentro do teu coração. Então, o teu coração tem que ser tratado. No que você tem pensado, o que tua mente tem focado, em que tua mente tem focado, como estão os teus pensamentos, porque o coração não é aqui não, irmão, é a mente, é o intelecto do ser humano. Então, onde você se foca, quando você está só, o que você pensa? Porque os teus pensamentos, ele controla a tua vida e influenciam a tua boca. E a Bíblia diz, irmãs, que a boca ela tem o poder da vida e da morte. Então, para tratar tuas palavras, para mudar tuas palavras, tu tem que tratar o teu coração. Vê como está dentro do teu interior. Se tem mágoa de fulano, perdoe.
Se você quer ter uma vida boa, perdoe seu irmão, uma vida feliz, irmãos. Lá no Novo Testamento, não marquei o versículo, mas estava lendo essa semana, onde a Bíblia diz, quem quiser ter dias bons, né? Guarda a sua língua do mal, de falar perversamente, e é muito relacionado ao poder da palavra também. Falar mal do irmão, mentiras. Então, irmãs, a nossa palavra ela tem um impacto muito grande. Satanás se alimenta das tuas palavras. Muitas vezes a tua casa, né? É casamento destruído, filhos separados por conta disso aqui, olha, do que tu tá falando. Observa, começa a observar a partir de hoje. O que tu tá falando? Muitas vezes pega um dinheiro, ao invés de agradecer a Deus, xinga, reclama. E Satanás, ele se alimenta das nossas palavras. Ela tem um impacto muito grande no reino espiritual. Satanás, ele não tem o poder, irmãos, de agir na vida de ninguém, sem que antes uma palavra seja liberada. Ele se alimenta daquelas palavras. Observe você, por exemplo, quando você está triste. Se ponha num dia que você estiver triste, meio para baixo, comece a falar palavras, né, que te levantem para você ver. Deus está comigo, né? Deus é o meu amigo. Eu não estou só. Comece a falar palavras, irmãos, porque a fé ela é falada. Mas quando você começa a falar palavras de fracasso, você está cansado, eu estou cansado. Aí eu estou cansado. Não, eu estou doente. Cada vez mais você vai ficar assim, porque está saindo da tua boca. O cérebro, irmãs, eu já expliquei muitas vezes, o nosso cérebro, ele não entende. Ele não capta se algo é real ou não. Ele vai pegar as tuas palavras e vai trazer sintomas para o teu corpo. Quantas pessoas doentes por conta de palavras, porque se maldiz o tempo todo e acarreta problemas para o teu coração. Então tenha cuidado, irmãos, com a palavra. A palavra ela tem muito poder. Aqui no livro de Provérbios 21 e 23, não vai dar para ler todos os versículos. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. É aquela pessoa que fala dele, assim, fala sem... Não tem papa na língua, não tem freio, não tem filtro. Tudo que vem na boca fala. Peça a Deus, orientação a Deus, peça graça a Deus para controlar a tua boca. Fala como o salmista diz, coloca uma trave na minha boca. Então pede a Deus controle. Olha ao teu redor, a tua casa, como está a tua casa? Mas observa as tuas palavras, se tu tem agradecido ou se tu tem só reclamado. Observa como estão os teus filhos. Observa, para observar, quem são teus filhos? Eles são cristãos? Eles buscam a Deus? Eles são cheios do Espírito Santo? Eles são meninos bons? Se não são, quais as tuas palavras para a vida deles? Como estão as tuas palavras para os teus filhos? Será que você tem abençoado? Ou será que tem amaldiçoado o teu próprio filho? Muitas vezes por ignorância sem querer. Olha, irmãs, tem uma palavra que muitas mães falam para os filhos e é o nome de um demônio. Muita gente não sabe. Você está invocando Satanás para a vida daquela criança, que é demente. Muitas pessoas dizem, esse menino é demente, esse menino é demente. Eu já tive uma experiência com isso, onde Deus me mandou repreender. Eu não sabia. E Deus disse, repreenda, me disse o nome. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Fui dormir na casa de alguém e eu me levantei de madrugada para orar. Quando eu me levantei, tinha uma pessoa deitada no sofá e Deus me disse, repreenda espírito tal e tal. Eu fiquei, mas eu falei. E eu vi mudança na vida da pessoa. Eu vi aquela pessoa mudar, irmãs. Então eu fiquei pasma com aquilo, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia. Mas se você observar, irmãs, muitas palavras que a gente tem falado, você vai pesquisar na internet. São nome de demônios. Estão invocando demônios para a vida dos teus filhos. Muitas mulheres que amaldiçoam os esposos, né? Aquele homem não presta, aquele é um cafajeste, aquilo é isso e aquilo. Não abençoa, abençoa teu esposo. Quando levanta de madrugada, coloca a mão, não precisa tocar nele não para ele não acordar, mas coloca a mão assim, abençoa ele assim, abençoa esse homem. Use ele na terra, faz assim na vida desse homem. Ó, meus irmãos, eu não ia falar sobre isso, mas eu senti a direção de Deus para falar. Eu ia fazer uma live, até não consegui falar da live, então eu resolvi fazer o vídeo. Né? Amanhã talvez eu faça a live. E é algo de muita importância, mas muitas mães errando, muitas mães os filhos indo para a perdição por conta da boca, da palavra que tem citado contra teus filhos. Tenha cuidado. Muitos filhos amaldiçoados, eu tenho experiência com os meus, de palavras que eu falei. Eu tenho muito medo disso, porque eu já tenho muita experiência na minha infância, de que a minha mãe falava e o que eu passei, e eu não quis que meus filhos passassem por isso, mas eu errei muito. Para primeiro aprender, eu tive que errar, né? E eu preciso cada dia buscar mais melhorar. Então tenha cuidado com as suas palavras. Comece a mudar o teu pensamento. Se você mudar a mente, irmãos,
Pede controle ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no livro de Filipenses que a verdadeira paz, somente Cristo pode dar. O verdadeiro controle emocional vem de Cristo. E como é que é isso, irmãs? Primeiro, tem que ter obediência, estar em obediência diante dele. Ser amável com as pessoas. Colocar tudo na mão dele e ele vai te dar uma paz, um controle. Né? Na tua mente, vai guardar o teu coração. O coração vai estar guardado. Satanás não vai poder colocar ansiedade, colocar depressão, colocar essas coisas não, porque vai estar guardado, mas é necessária obediência. Rendição à vontade dele para ter o controle, porque tem coisas que só Cristo controla. Há muitos coaches por aí tentando dizer que controla 100% as emoções e não é verdade. A gente não tem controle 100%, não tem. A gente tem. Sim, irmãs, tem coisas que partem de mim. Eu preciso, tudo Deus vai fazer, não. Eu preciso estudar, eu preciso, né, de fazer minha parte. Mas é com a consciência de que somente quem controla é Deus. E que as tuas palavras, elas só vão dar vida, trazer vida, quando você controlar quando você tratar o teu coração. Eu contei um exemplo nesse outro vídeo que eu fiz, eu vou contar ele novamente, de um rapaz, né? Um rapaz conta a história, pesquisa aí no YouTube, Profeta das Nações. Esse rapaz, ele era um bêbado, um alcoólatra, ninguém dava nada por ele, vivia jogado pela rua, bebia e ficava jogado. E ele, quem criava ele era a avó. E o povo ia lá chamar a avó dele, e a avó dele descolhava ele, ia chamar a avó. A avó pegava um lençol, cobria ele e dizia: levanta, homem de Deus, levanta, profeta das nações. Irmãs, o que a avó dele proferiu sobre a vida dele é hoje o título que se chama ele de Profeta das Nações. Está lá no YouTube, o testemunho dele. Você pode ir lá pesquisar, entre muitas outras coisas, irmãos. Muitas outras coisas, né? A nossa palavra, ela tem um poder, foi um atributo que Deus, ele compartilhou contigo e comigo. O poder das palavras. Levante de manhã, fale em palavras de gratidão, fale em palavras que abençoe, agradeça a Deus pela tua casa. Quando estiver lavando os pratos, não reclama não. Porque se tu tá lavando o prato, é porque tu tem comida para comer. Então, dê obrigado, Senhor, pelo prato para lavar. Não reclama quando tu estiver lavando tua roupa, sabe por quê? Porque se tu tá lavando, é porque tu tem roupa para vestir. Porque se você for lá na Somália, na África, muitos países distantes, que eu não sei nem o nome de tão pobres que são, eles não têm veste, eles não têm roupa, então eles não têm isso aí. Então, seja grato a Deus. Ao arrumar a tua casa, seja grato por ter uma casa para arrumar. Muitos estão debaixo de uma ponte. Deus, ele trabalha na gratidão. Mude as tuas palavras, mas para mudar as palavras é necessário mudar o coração. Se você tem raiva no seu coração, se tem mágoa no teu coração, você não vai conseguir. Porque Deus não trabalha onde há impurezas. É necessário se purificar para Deus dar o controle. Porque quem controla é Deus, mas para que Deus controle, eu tenho que ter uma atitude. Porque o céu reage a uma atitude aqui da terra. Então, se você quiser mudar as tuas palavras, tem que tratar o teu coração. Como está o teu coração neste dia? Em que você tem pensado? Conversando com as pessoas, a gente percebe, irmãs. Muitas vezes eu converso com pessoas e eu percebo que eles têm raiva pelo modo de falar. Quando você fala de alguém, irmãs, o modo de tu falar indica se você tem raiva ou não daquela pessoa. E muitas vezes você nem sabe, mas você tem. Porque quando a gente ama, lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz, irmãs, que o amor, ele não pensa mal do outro. Ele jamais nem percebe o mal que é feito a ele. Quando a gente ama alguém, a gente sempre vai se colocar à defesa dele. Chega alguém para falar mal daquela pessoa, você não vai falar mal também, você vai se colocar à defesa, você vai defender. Então esse é o verdadeiro amor que a Bíblia ensina. Quando eu amo alguém. Então quando alguém chega, irmãs, ou então eu não estou agindo assim, é porque há mágoa no meu coração por aquela pessoa. Então é necessário liberar um perdão, porque Deus, ele não trabalha no coração sujo, no coração impuro, é necessário limpar o coração. Isso aqui, irmãs, é algo muito importante, porque muitas pessoas que erram. As suas palavras tá ferindo o coração de outras pessoas, pessoas feridas, filhos feridos. O impacto, irmãs. Satanás se alimenta das tuas palavras. Do jeito que o Espírito Santo ele cresce na vida da gente quando a gente o busca, Satanás, ele se alimenta das minhas palavras. Quando eu digo eu não presto, eu não faço, eu não sou, eu não sei. Não, irmãs. Mude as tuas palavras, que tudo ao teu redor vai mudar. Não precisa estar o tempo todo, né? Se eu não tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada. Observe, irmãs, cada vez mais o teu cérebro ele vai entender aquilo ali. Então, vai trazer mais cansaço pro teu corpo. Porque assim, o cérebro da gente, e foi Deus que criou, ele trabalha com estímulos.
Então, o cérebro, como é que ele trabalha? Pelo que sai da minha boca e pelo que eu penso. Por exemplo, se eu digo assim, tô cansada, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar estímulos do cansaço para o meu corpo. Eu começar a ficar com sono, sonolenta, sem coragem de fazer as coisas. Então, cada vez, irmãs, que sai uma palavra da minha boca, tem impacto no mundo espiritual. Tenha cuidado com as tuas palavras. Observe como está o teu comportamento com teu esposo. Que palavras você tem falado? Muitas vezes um homem é um homem ruim, perverso. Mas quais são as palavras que eu estou citando sobre a vida dele? Porque a própria Bíblia diz que o poder da vida e da morte, você tem poder de dar vida através da tua boca. Tá morrendo espiritualmente? Começa a liberar a vida através da tua boca e tu vai ver. Ezequiel, Deus colocou ele no meio de ossos sequíssimos, não tinha jeito, mas através da boca dele, os ossos reviveram. Tiveram vida novamente, porque a boca ela tem o poder de trazer vida e de matar. Mas será que eu estou matando? Se alguém morrendo, eu estou matando cada vez mais? Muitas vezes filhos nas drogas. Esse menino não presta. Esse menino só não dá trabalho. Não, não diga isso. Muda as suas. Começa a mudar a tua palavra. Pede a Deus, o Espírito Santo, mude a minha visão. Me ajuda a ver essa pessoa de forma diferente. E começa a mudar, dizer, meu amor, sua mãe lhe ama. É difícil, irmãs, no início, mas vai trazer vida. A tua boca tem o poder de trazer vida. Quer que coisas aconteçam ao teu redor? Quer ver mudar a tua história? Quer mudar a história de quem está ao teu redor? Mude as suas palavras. Mude as suas palavras. Eu tenho uma experiência de uma galinha. Nós tínhamos uma galinha. Quando Deus me mostrou o poder da palavra, aí foi que eu fui observar. E ela aperreava muito. Quando ela queria pôr, ela ficava entrando dentro de casa. A gente amarrava, ela soltava e entrava. Eu comecei a maltratar ela com a boca, né? Eu batia, né? Dava umas lapadas, ela saía, depois entrava de novo. E eu xingava. Tá muito feia, horrorosa. Só me dá trabalho. Eu não quero tomar, não. Eu dizia muita coisa. Irmãos, pais, minha galinha começou a cair as penas dela todinha aqui da asa. Começou a cair as penas, começou a ficar ferido a asa dela. Ficou muito feia ela. Como se fosse um rabujo. E quando Deus falou comigo, o poder das palavras, eu me lembrei na hora. Eu disse, meu Deus, não é verdade mesmo? Eu comecei a pegar ela, alisar a cabeça, dizer, você é bonita, viu? Sua mãe lhe ama, né? Tratando um animal. Irmãs, porque antes a gente fazia de tudo e não crescia as penas dela. As penas dela começou a crescer novamente. Então a nossa boca, faz o teste. Começa hoje, muda as tuas palavras, muda a tua maneira de agir, começa a falar palavras de bênção. Mesmo que você não veja, porque a fé ela é falada. Jesus disse assim, olha, né? Aquele que tiver fé dirá a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Deus disse assim, pense, não pense, e o monte vai se transportar, não. A fé, irmãs, ela nasce do coração e ela é proferida. Dirás a esse monte, ergue-te daqui e vai para o mar. Não é eu pensar, o monte vai sair daqui. Não, não vai acontecer não, irmãs. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus estava ali a terra sem forma, nada tinha acontecido, enquanto uma palavra não foi liberada. Quando Deus liberou a palavra, o Espírito Santo tem o poder de agir em cima daquela palavra que foi liberada. Então, se esse atributo de Deus, ele dividiu conosco, compartilhou conosco, ou nós não temos a intensidade do poder da palavra como Deus. Não temos intensidade como ele, mas temos o atributo do poder da palavra. E tem impacto na minha vida, tem impacto na tua vida, tem impacto na vida de quem está ouvindo, porque se as palavras, irmãs, tivessem impacto só sobre a minha vida, era muito bom, mas não tem impacto sobre a vida dos meus filhos. Observe pessoas chegam de uma pessoa desanimada, você tem o poder de, através da tua boca, desanimar aquela pessoa. A pessoa chega alegre. Olha, eu passei nas provas, né, num curso, vou fazer esse curso tal e tal. Olha, irmãs, e sabe qual é o mais interessante? É que aqui no livro de Tiago diz assim, ó. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Porque o nosso corpo, o tamanho do nosso corpo, irmão, mas a língua tão pequena tem o poder de frustrar as nossas decisões, de influenciar as nossas decisões, de ferir o nosso corpo, o nosso ser. Né? E o 6 fala, a língua também é um fogo. Tem poder destrutivo, como um mundo de iniquidade. Esse mundo de iniquidade, irmãos, é um sistema organizado, um conjunto harmonizado de iniquidade. Iniquidade, que quer dizer injustiça. É porque a língua, irmã, ela está cheia de perversidade, cheia de veneno. É como a língua da cobra, cheia de veneno. Então, é um mundo de iniquidade, cheio de peçonhas, cheio de veneno. Você tem que ter cuidado. Limpar o teu coração para trazer vida através da tua boca.
Aí a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Contamina o corpo, irmãos, a nossa língua. Ela tem poder destrutivo. Quantas pessoas com o corpo contaminado, com mente contaminada, falando palavras de fracasso, eu não posso, eu não sou, eu não tenho, eu não faço, eu não vou conseguir, realmente não consegue. Por quê? A tua palavra, ela tem o poder de trazer vida. Começa a mudar as tuas atitudes. Eu posso, porque Deus está comigo. Deus está na minha frente. Não se coloque na frente, se coloque Deus. Deus pode. Ele faz. Não coloque você, esqueça de você. Comece a trazer vida através da tua boca. Deus está comigo. Eu não estou só. Os meus filhos é uma bênção. Meu esposo é uma bênção. A minha família é uma bênção. Eu agradeço a Deus pelo que eu tenho. Deus tem me dado coisas boas. Deus tem feito coisa grande na minha vida. Comece a agradecer. Profere palavras de bênção. E diz, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza. E esse inflamar o curso da natureza, irmãos, é que ela tem o poder de destruir toda a nossa vida. Pessoas, vidas arruinadas por conta de palavras que tem falado. Agora, o pior é que aqui diz, e é inflamada pelo inferno. Satanás atiça fogo na língua. Satanás usa a língua de pessoas para destruir outras pessoas. Usa a tua língua muitas vezes para destruir teus filhos. Ele vê que ele não consegue de outra forma, ele usa a tua boca para destruir a tua família. A Bíblia diz assim, ó, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola por si mesma a destrói. Satanás usa a língua, ele sabe o poder que a língua tem, ele sabe o poder que as palavras têm. Satanás, irmãs, ele foi criado antes desse mundo existir, antes de você existir, tudo ele sabe que a palavra tem poder. E ele se alimenta das tuas palavras. O teu lar muitas vezes está destruído por conta das tuas palavras, começa a transferir bênção. Pede perdão ao Senhor, pede perdão a Deus pelas tuas palavras e começa a transferir bênçãos através da tua boca. Tu vai ver a tua história mudar. Deus vai abrir as portas, irmãos. Mas é necessário que haja mudança, começando da tua palavra. E para que a tua palavra mude, eu já ensinei o coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem que tratar o coração, como está o teu coração. Como está a tua mente, porque primeiro a palavra é formada aqui, ó, na mente. Aí depois ela é proferida pela boca. Então primeiro trata a sua mente. E você não tem o poder de tratar, você tem que pedir graça ao Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãs, guarda o teu coração. Então eu tenho o poder de dizer, eu vou pensar nisso ou não. Mas depende da situação. Se você tiver mágoa no seu coração, você não vai conseguir controlar o seu pensamento de raiva. Não vai conseguir. A menos que você libere um perdão. Há muitas coisas, irmãos, que para primeiro ser tratado é necessário ir lá no foco. No subconsciente. Mágoas antigas. Aí você muitas vezes não gosta de alguém e fala, é tão grosso com uma pessoa e não sabe o porquê. Porque você tem raiva dessa pessoa. Mas ela nunca me fez nada assim. Mas há alguma coisa no teu coração. Você tem que buscar no seu subconsciente. Pede a Deus, me lembre, Senhor. O porquê eu estou agindo assim com essa pessoa. E tu vai ver a tua história mudar. Se tu mudar as tuas palavras, tu vai ver a tua história mudar. Mas para que as tuas palavras mudem, é necessário tratar isso aqui, ó, a fonte das palavras. A fonte de tudo está no coração. Trate o seu coração. Para você ver os teus filhos com vida nos caminhos do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Porque Deus, Ele não te deu filhos para o inferno, não. Tenha cuidado com a tua boca. Trata a tua boca. Não permite que Satanás use a tua língua para o mal. Não permita. Porque aqui está dizendo, ela é inflamada pelo inferno. Satanás atiça fogo na língua. Ele usa a língua das pessoas para matar outras pessoas. Usa a língua da pessoa para destruir a própria vida dela. Porque ele não tem poder de destruir a vida de ninguém, nem de entrar em vida de ninguém, sem que haja uma palavra sendo liberada. Então, ele faz você liberar a palavra, para que através daquela palavra, ele tenha o poder de agir na tua vida. Então, observe como está a tua vida. Olha ao redor, faz uma análise, uma retrospectiva. E a partir de hoje, começa a mudar. Quando vier a palavra, olha, lembra, eu não posso falar isso. E muda a tua palavra. Começa a agradecer. Mas primeiro tem que vir um perdão, tem que se dobrar diante do Senhor e pedir perdão, porque só Ele dá o verdadeiro controle. Então essa palavra, irmãs, eu sinto Deus aqui, Deus está aqui, é direcionada por Deus. Sei que vai curar vidas, sei que vai ver vida na vida de muitas pessoas, muitas famílias vão ser alcançadas através dessa palavra. Vai haver mudança.
Eu te peço que você comente. Eu quero saber o que Deus vai fazer na tua vida através desse vídeo. O impacto que Ele vai causar na tua vida através desse vídeo. Mude as tuas palavras e a tua história vai mudar. Como eu disse, eu nunca imaginei, irmã, que demente fosse o nome de um demônio. Mas muitas mães invocam para o nome, para a vida de seus filhos, demente. Que menino demente? Que menina demente? Isso é um demônio, irmãos. Não pode. Abençoa os teus filhos. Não fale palavras que você não entende. Coloca a mão na cabeça do teu filho e profetiza aquilo que você quer que aconteça na vida dele. E você vai ver fluir. Não diga, tem mãe que diz assim, eu já conheci uma mãe, já contei por diversas vezes, em que ela dizia, quando você se casar, você vai passar tudo que eu passei. Irmãs, nunca eu vou querer que a minha filha passe pelo que eu passei, que o meu filho passe, nunca. Eles vão ser felizes. Eles vão ter um casamento feliz, vão ter, né, uma vida feliz, bem sucedida. Meu filho, quando ele botar a mão, Deus vai abençoar, Deus vai fazer prosperar, vai fazer crescer, vai ser com ele. Então são essas as palavras que uma mãe, irmãos, mesmo que você não veja, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. É aquele fundamento, é aquela certeza que vai acontecer aquilo ali, mesmo se você ver. Você profere antes de ver, você vai ver Deus realizar na tua vida, na tua família, na vida dos teus filhos. Você vai ver a história mudar, Deus vai mudar a tua história. Agora, em primeiro lugar, trata o teu coração, observa como está teu coração, pede perdão e as tuas palavras elas vão começar a mudar, fluir, vai fluir de você, uma fonte. Porque primeiro é o coração, para que as palavras mudem. Não tem como mudar. Tem pessoas que dizem assim, eu falo palavrão sem querer. Não existe, irmãs. É porque o teu coração está sujo. É porque o teu coração está manchado. Não existe isso de pecar sem querer, não existe. Quando o nosso coração está limpo, a gente não pensa em pureza. E se vier na mente, a gente repreende na hora. Quando o coração da gente está limpo, a gente não pensa mal do irmão. A gente não fala com grosseria com a pessoa. Então mude as tuas palavras e mude a tua vida. Fiquem na paz de Deus. E deixe teu comentário aqui embaixo, se inscreve.